Fala galera, tudo bem? Temos a honra e o privilégio de apresentar para vocês mais um episódio do Pavê e Ouvir com o grande Felipe Seabra, fundador da banda Plebe Hood, ícone do rock nacional. E a gente gostaria primeiro de agradecer a Cavalo Louco, porque a possibilidade da gente ter feito essa gravação com certeza é por conta da parceria que a gente tem com a cervejaria Cavalo Louco. E eu queria dizer a vocês o seguinte, que esse episódio ele foi gravado na casa do Felipe Seabra, e foi para a gente motivo de um grande orgulho o cara ter recebido a gente na casa dele. Então, se o episódio tiver alguma dificuldade técnica, algum problema técnico, eu quero que vocês compreendam que ele foi gravado dentro da casa do cara, não foi dentro de um estúdio, mas vale por cada minuto das histórias contadas pelo cara. Assistam até o final, depois dê o seu like, curte, compartilha e se inscreva no canal. Um abraço. Sejam bem-vindos a mais um Pavê e Ouvir. Hoje o programa é muito especial. Antes de mais nada, vamos pedir a sua força para você dar o like, compartilhar, conseguir ajudar a gente a conseguir divulgar. O programa é um oferecimento de Big Green, né? Comida feita com muito amor e sem crueldade. Via 21 representações e a melhor cerveja do Centro-Oeste, que é a Cavalo Louco. E hoje o nosso convidado, cara, é o Felipe Seabra, da Plebe Hood, desculpa. Eu tô meio nervoso, tô um pouco emocionado e eu já vou passar a bola pro Júlio. Felipe, muito obrigado por receber a gente aqui, cara. Pra gente é uma honra fazer esse programa contigo. E a gente sempre começa do mesmo jeito, Felipe, com as pessoas que conversam com a gente. Quem é o Felipe Seabra? Qual a história dele? Como é que ele conta essa história? Porque com certeza ele conhece o Felipe Seabra melhor do que ninguém. Isso sim, né? Eu acho que é um cara que foi sempre meio puto com as coisas, sabe, né? Eu era puto com os esportistas do colégio, né? Porque eles ficavam com todas as meninas, não sobrava nada pra gente. Era puto com o estabelecimento, né? Porque meio mal, né? O establishment, eu cresci em Brasília, né? E a gente vê o poder de um outro ângulo, né? Quase que como se fosse, né, do Planalto Central, a gente tem uma visão diferente do resto do Brasil. Sei lá, é que eu nunca aceitei o status quo, né? Mas não é uma coisa de militância, nunca foi, por favor, longe disso, não é à toa que militante rima com pedante, né? Nada disso. Mas desde pequeno, aí eu tenho que voltar um pouco no passado, né? Fica à vontade. Eu nasci em Washington, né? E meu pai, essa é uma história engraçada, meu pai, ele era cônsul no Brasil, né? Meu pai era português, naturalizado americano, cônsul americano no Brasil, conhecia uma jovem paraense, atenção, paraense, não paranaense, né? Minha mãe do Pará. É boa registrar, né? Nortista. Nortista, então isso é exótico. Aí se conheceram, mudaram para os Estados Unidos, né? E né, os três irmãos nasceram. E eu cresci num ambiente meio ímpar, né? A gente estava em Washington, enquanto que minha mãe me levava para passeata anti-Vietnã e panelasse contra o Nixon, meu pai trabalhava com Kissinger e com o Nixon, cara. Então, diretamente, era meio louco isso, né? Então, dentro dessa dualidade, assim, que meio que implantou dentro de mim que a gente não pode jamais nivelar por baixo. É isso. Esse é o Felipe Seabra. Que ótimo. Não, que boa definição, cara. E aí, quando você vem para o Brasil, como é que começa essa história? Como começa a sua história musical também? E aí estamos falando... Só uma curiosidade, né? O bom é que ele sai de Washington, D.C. e vem pro Distrito Federal, Exatamente, né, cara? você sai de um Distrito Federal para outro. District of Columbia to the District of the Federation. Né? Exato. Porque meu pai se aposentou em 76, né, durante o governo Ford, né? Uma coisa interessante, né, sobre meu pai é que desde a década de 60, meu pai ele era o chefe de línguas, em inglês é Romance Language, né, as línguas latinas, da equivalência ao Itamaraty, nos Estados Unidos, que é o State Department. E então ele trabalhava diretamente com todos os presidentes quando necessitavam de alguma tradução de italiano, espanhol, francês, português. Engraçado que meu pai falava russo e alemão também, mas ele não se sentia tão à vontade, porque lembra que tradução é nuance, né? E eu lembro que papai ficava zangado, né, quando via televisão, assim, já aposentado, sei lá, um filme sobre um submarino,
abrimos a porta do submarino. E o cara, meu pai, não, é escotilha, sabe? Né? Ou, por exemplo, fomos ao Kennedy... O cara tá vestido de fraque. Fomos ao Kennedy Center assistir um jogo. Não, para ver uma peça, um play. Só que play, né? Play jogar. Pra ver uma peça. E meu pai, não, é uma peça, fica zangado, né? Então tem toda essa nuance. Então meu pai cresceu, né, em Portugal, né? Ele grandi, né, que eles falam na França, né? Ele passou um tempo no sul da França, emigrou para os Estados Unidos, olha que loucura, em 37, e entrou pelo Ellis Island, onde todos os imigrantes entram. Sim. Né? Então fica aquilo que aparece no final do Titanic, né? Que tem o registro dele lá. Tem o registro e tudo mais. Eu até fiquei arrepiado, muito louco isso, né? E aí trabalhou lá, né? Aí eventualmente foi apontado como cônsul, né? E veio para o Brasil, conheceu minha mãe. Mas você vê o que é o acaso, né? Meu pai estava marcado para ir para o México. Mas no México, naquele ano, isso não foi na década de 70, especificamente teve um outbreak assim, de cólera. Aí veio para o Brasil. Quer dizer, então eu não estaria aqui e certamente vocês estariam fazendo algo muito mais interessante agora, isso eu tenho certeza. Pelo contrário. Mas essas nuances e esses acasos, assim, cara, que dão histórias interessantes. Essa é a questão. E é verdade, né? É isso que dá as histórias interessantes, assim, que você consegue construir histórias interessantes. Mas como a gente estava falando, Felipe, assim, e aí estamos falando antes de Plebe, como o Felipe começa a se interessar por música? Como é que ele começa? Curiosamente, eu comecei um programa de rádio na Rádio Justiça, né? A Rádio Justiça FM, né, que é 104,7. Eu comecei semana passada. Eu nunca fiz isso. Obviamente vocês perceberam, né? Eu tenho certeza que vocês perceberam, né? Que eu sou meio redio às redes sociais, que eu acho que foi a pior coisa que aconteceu para a humanidade. Eu sei que vocês ficam procurando. Falei, caramba, esse cara não existe online. Exatamente. Pois é, eu procurei bastante suas redes. É que não é uma coisa, sabe, conceitual para manter o mistério, algo assim. Mas, cacete, eu acho que as pessoas se expõem demais, ainda mais a minha geração. E toda a parte política, então, é uma coisa tão patética, assim, meus companheiros da década de 80 que eu estou vendo, alguns, nem todos, claro, mas tem alguns que só depois de 35 anos acordaram para a política. Opa! Né? E quer ser levado a sério. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi isso direito. Você passa 30 anos cantando bobagem, né? Só aumentando a grande complacência nacional. E agora que tem uma ferramenta que você pode ficar em casa, sabe, despejando todo o teu rancor e ódio de cueca, né? Você quer ser levado a sério, bicho. Eu falei, não é possível isso, né? Era até uma coisa que eu ia te perguntar, assim, porque realmente, antigamente era o seguinte, não antigamente, né? A gente vê muito isso. O cara, né, tem um outro estilo de música, tal, às vezes só tá rimando seu amor com dor, tal, mas ele aparece em propaganda política de candidato, né, apoiando. E vocês sempre tiveram a pauta política, né, a pauta social em suas letras. Cara, assim, eu queria saber o que você acha. Era exatamente isso. O que você acha dessas pessoas esses artistas, né, os artistas que nunca tiveram essa preocupação, querer influenciar as pessoas agora? O próprio termo influenciadora, né? Antigamente, né, sempre tinha algum babaca que casava com uma atriz famosa, o cara sempre era empresário, né? Sei lá, Luísa Brunet com empresário, não sei o que, né? Iona Magalhães com empresário, sempre era com empresário. E hoje em dia é influenciador, ou influencer, sei lá como é que eles pronunciam, sabe? Né? E virou isso, não é política, não é nada, é entretenimento, é extensão da carreira. O cara não consegue tocar na rádio, mas ele quer se manter na mídia. Então fica calculando o que eu posso falar. Ou extrema-direita, que a gente vê, né, dos artistas, e extrema-esquerda que a gente tem. E sabe qual é a única coisa que esses artistas têm em comum? Todos tocam plebe. Olha que engraçado. Então é como se fosse uma ideologia de aluguel. Então eu queria pedir, para de tocar, por favor, que eu não posso ter um babaca apoiando, né, o Bozo e depois se arrependendo ao som de plebe, né? Não pode isso, né? E tem uma porrada que faz isso, né? Não, eu já vi alguns arrependidos botando de background de som músicas da plebe. A gente já viu de tudo, né? Né? E a música toma vida própria e a gente não consegue controlar isso. Mas, infelizmente, esse ativismo oco virou entretenimento. E como a gente fala, né, para quem sabe do antepenúltimo disco da plebe, né?
que é a Nação Daltônica, a gente fala assim de, sabe, é tudo entretenimento no final. Exato. Né? Renato Russo em Parque de Exposição. Quem saberia que as músicas do Renato seriam tocadas em Parque de Exposição, com o pessoal batendo palma, cantando El Chan, logo em seguida, não vendo a mínima diferença. Isso me horroriza, assim, como cidadão. Eu vi uma campanha de um deputado, não lembro se era deputado federal ou estadual, o cara colocou que país é esse. Tipo, e o cara era de extrema direita, falando, cara, bicho, como aconteceu isso? Quando as pessoas ficaram tão burras? Porque assim, cara, música é mensagem. Eu lembro que o Renato Russo, numa entrevista que ele falou assim, a música ela tem um aparato de informação, né? A gente também, como música, a gente tem a obrigação de informar, mas parece que as pessoas não querem absorver. As pessoas cada vez mais elas renegam, assim, não, eu não quero saber a verdade, eu vou escutar outra porcaria aqui. Eu tô vendo isso, assim, de alguns anos para cá, que o público nacional é uma massa que o grosso do público que não faz muita diferença, não tem o discernimento, contanto que ele consiga cantar junto. Então, se ele conseguir cantar junto, ele vai ver show do Coldplay, ele vai ver Vitor e Léo, ele vai ver Axé, Chiclete, não sei o quê. Ele vai ver, ele não faz diferença, né? E isso é um pouco triste, né? Mas assim, aí vem uma pergunta, Felipe. É uma frase minha, inclusive, né? Uma avaliação minha. Eu costumo dizer que nós estamos emburrecendo, a humanidade como um todo está emburrecendo numa velocidade muito rápida. Você vê, por exemplo, o desenho dos Jetsons e tudo, você vê filmes dos anos 70, anos 80, a gente imaginava que em 2020 a gente teria carros voadores. É 2015, lembra do De Volta ao Futuro. Exato, Volta para o Futuro. E não só isso, quando começa o embrião da internet, você começa a pensar nisso assim, caramba, imagine a possibilidade de disseminar informação através disso. E eu costumo dizer que o que está acontecendo é o processo contrário. A gente está emburrecendo. Né? Eu queria a sua opinião sobre isso. Não, é interessante, né? Aí eu posso puxar de volta para os primórdios de Brasília. Cara, a internet, assim, se alguém aparecesse mostrando um iPhone, né? Olha aqui, ó. Você tem um mundo inteiro aqui. Né? Você pode se comunicar com qualquer pessoa, você pode ter qualquer informação, qualquer música, tudo. Livro, qualquer coisa está aqui. É como se fosse, para quem lê ficção científica, né, da série Fundação, né, a Enciclopédia Galáctica, tá aqui, né? Exatamente. Right? E isso, se alguém aparecesse 30 anos atrás, isso seria indiscernível de mágica. Exato. Isso é mágica, né? Tecnologia alienígena. Então a gente tem isso, mas parece que é justamente o contrário, né? As pessoas se refugiam. Eu vou ter que citar. Eu estou produzindo uma banda chamada. O nome é muito bom, Casa Civil. Achei legal o nome, né? Casa Civil, a banda. E ele tem um trecho lá, o Bruno, o cantor, tem um trecho que ele fala assim de trincheiras digitais. Eu gostei desse trecho. Então o nego se enfia na sua trincheira e se rodeia só com aquilo. E com isso, né, vai virando cada vez mais polarizado. Né? Deixa eu voltar um pouquinho no passado. Sim. Quando a banda começou, a informação que a gente conseguia, muito pelo fato de estarmos em Brasília, era incrível. E o mais legal é a maneira que, quando a gente conseguiu alguma coisa, o valor que dávamos para aquilo, né? Sei lá, o Renato comprou um disco do Sham 69, né? Aí todo mundo ia para casa do Renato, viu o disco, cravado, não sei o quê. Aí o Fê tá com o disco dos Stranglers, a gente ia lá para casa do Fê. A coleção do André, né? Meu vizinho, né? André X, fundador da Plebe comigo, né? Que me convidou para montar a Plebe. Ele tinha uma coleção incrível lá, era meca pra gente, né? Então, da mesma maneira que as coisas vêm para você, né? Acaba indo. Como era uma dificuldade enorme que a gente conseguia essas coisas, né? Nossa, mas a gente agarrava aquilo, né? Como uma tábua de salvação. Porque lembra, década de 80, poxa, né? Final do governo Geisel, o começo do governo Figueiredo, repressão, até para tocar em lanchonete, até para tocar numa lanchonete a gente tinha que mandar música para censura, né? Não é aquele clima do começo do Exterminador do Futuro, que tem um tanque, assim, passando em cima de um mar de crânios. Não era assim, Brasília não era assim. Mas era tenso, cara. Então, quando as pessoas falam do rock brasileiro no começo da década de 80, o New Wave carioca, eu fico meio zangado. Porra, New Wave tudo colorido. Cara, Brasília era cinza.
A gente apanhava da polícia, sabe? Mandava música para censura, clima tava no ar. Eventualmente a gente sentiu, né, como é estar dentro de um estado de sítio, né? Quando a emenda Dante de Oliveira não passou exatamente pelo Congresso. Daí que veio a música Proteção. Então, a informação que nós tínhamos, eu acho que a gente conseguiu digerir muito bem e passar para frente. E tanto que essas músicas até hoje tocam na rádio, esse movimento foi um alicerce importantíssimo na história da música popular brasileira, né? E é um pouco triste você ver algo que a gente sequer podíamos imaginar ter, né? Um negocinho que tem tudo do mundo e isso funciona contra a humanidade. Né? Essa que é a questão, assim, que eu acho que a gente está emborrecendo por isso. Mas você falando desse período de Brasília, é claro que eu não peguei com a mesma... com o mesmo peso em Goiânia, mas a gente pegava quando vinha para cá. Quando a gente ia para shows no Gilberto Salomão, se parava geralmente no posto de polícia aqui na entrada de Brasília e era pente fino e tapa na orelha. Famoso tapa na orelha. Famoso tapa na orelha. Mas isso foi pro design. Lembra que quando eu falo bem, a gente estava falando antes, né? Eu finalizei minha autobiografia e quem escreve e uma autobiografia tem que escrever sozinho, porque aí não conta o ghostwriter, né? Como muitos meus colegas assim. E só que veio a pandemia, né? Em fevereiro, aí eu pausei. Eu tinha terminado em fevereiro, olha só. Mas aconteceu tanta coisa que a gente depois vai falar a respeito. Mas tem hora que eu falo do design de Brasília. Isso não foi à toa, né? Come on. Não, o Oscar Niemeyer, ele estava presidindo a banca que ia escolher o design. E o Lúcio Costa era amigo dele. O Lúcio Costa chegou com a paginação mínima do projeto, que eu acho que eram 21 páginas, 24 páginas. E era tudo, aqueles rascunhos feitos no guardanapo praticamente. E ganhou. Ok. Mas o design de Brasília é interessante. Pode falar o que quiser, boys. Ninguém me prova o contrário. A cidade extremamente plana. 5 entradas. Ninguém entra, ninguém sai. Com o telefonema pro general Costa, você fecha a cidade, né? Apesar que lembra que ainda não havia o golpe militar, lógico, mas estava por vir, né? Estava borbulhando lá. E não tem trincheira. Quer dizer, e stalinista no seu design, em termos de conceito. Exato. É tudo muito amplo, então é muito difícil ter uma guerrilha que vai conseguir chegar. Não, mas você está certo com essa avaliação. Eu sempre tive a mesma ideia de Brasília. Brasília é uma cidade que foi feita para ser controlada. Verdade. Ela é uma cidade que foi feita para ser controlada. Mas o aborto dessa cidade foi essa turma punk. Porque lembra, é uma coisa de engenharia social, né? É interessantíssimo isso, né? O sujeito que trabalha no Banco do Brasil, no prédio do Banco do Brasil, ele mora na quadra do Banco do Brasil e nos finais de semana ele vai para o clube do Banco do Brasil. Quer dizer, eles estão querendo evitar o quê aí, né? A ideia por trás dos prédios... Eu juro, isso não é mentira, não. A ideia por trás dos prédios, né? Até entendo aonde o simbolismo disso, o altruísmo, era para não ter ostentação, né? Os carros, né, estacionam nas garagens, então você não vê o carro do sujeito. Exato. Todos os apartamentos são iguais. Né? Os prédios de bloco fechado, você não tem uma varanda. Exato, né? Então você está querendo, né, com uma maquete social, você está querendo resolver todas as diferenças sociais, né? E de classe. Só que por causa desse design um tanto quanto ímpar, Brasília tem uma coisa que nenhuma cidade no mundo tem, né? Que não é separação de classe por bairros. Aqui é separação de classe por cidades. Tem o cinturão verde em volta, né? E todas as cidades satélites que sustentam essas asas inchadas assim do plano piloto não podem morar aqui, porque é muito caro. E virou um dos metros quadrados mais caros do mundo. Eu tenho certeza que Oscar Niemeyer e Lúcio Costa não pensaram nisso, né? Jamais. Jamais. Porque essa divisão social ela é feita por cidades, na verdade, não são bairros, isso é uma dimensão maior. Agora você falou aí, né? O aborto da cidade foi essa turma do rock. E é interessante você pegar o seguinte, que grande parte desse pessoal que veio dessa época, vocês, Legião, Capital e tudo, eram de pessoas que tinham justamente acesso à informação. E aí tinha a possibilidade do questionamento. Eu quero pegar um gancho ainda nessa pergunta, porque teve um show que eu vi no YouTube, vocês encerram com Até Quando Esperar, você faz um desabafo. Você até fala assim, não existe Sassamutema, não existe Salvador
da pátria. Só sabe o Cara, tema. e isso foi 17 anos atrás que eu vi esse vídeo. Eu tava começando o YouTube. E é engraçado, né? A galera não imagina o sacrifício que vocês fizeram, assim, como era, né? Fazer o do it yourself mesmo. E de onde vocês conseguiam informação, de onde vocês conseguiam influência, né? Pode Isso, finalizar. É essa, assim, vocês tinham acesso à informação e trabalharam com ela. Brasil, pode falar, cara. E hoje todo mundo Brasília. acomodado, todo mundo quer tudo pronto. Foi Brasília, né? Assim, por causa da minha infância, né? Eu tive uma infância, eu narro, assim, e eu... vocês já leram Tom Wolfe? Sim. Né? O nível de detalhe que ele entra... Ele é muito detalhista. O Tom Wolfe, ele tem a capacidade... Ele me lembra, Gabriel Garcia Marques me lembra um pouco isso, o detalhismo do contar da história. O Garcia Marques, assim, te põe no lugar. Exato. Né? Exato, né? E como o Tom Wolfe é jornalista, né? Aquele nível de... Tem o livro de contos, né? O Décadas Púrpuras, né? O nível de detalhe que ele entra... E tem uma coisa meio ímpar também, que, incrível que pareça, que eu sou bastante fã dos livros, não dos filmes, do Stephen King. Sim. Né? O nível de personagem, de profundeza de personagem que esse cara consegue entrar, assim, em termos da literatura moderna, quando eu falo, independente de você gostar ou não, mas é quase uma incontinência verbal, porque ele não consegue parar de escrever. Isso. Né? Tem pseudônimo. Eu me sentia dirigindo o carro, Cristine. Te juro. E tem muita obra dele que foi sua identidade, conseguem. né? Exato. Mas você não saiu matando as pessoas, não. Não, né? mas eu me sentia, assim, eu lendo aquilo, eu me sentia. E eu me apaixonei pelo carro. Eu me lembro quando eu li Cristine. É um Buick 57? Qual é? Eu acho que é um Buick. Não é um Chevy, não? Não, é um Chevy vermelho. Chevy vermelho com listras prateadas. Ok, tá bom. Mas sim, que você estava falando da sua biografia. Então, nesse nível de detalhe, eu entro no livro, eu tomei muito cuidado com isso, né? E em termos de prosa, e que experiência maravilhosa tem sido, cara, sério. Detalhe, eu já tô partindo para ficção. Que Se ótimo, prepare, eu tô que gostando bom. muito, né? Que bom. Tô gostando muito, porque... Traga coisa nova pra gente. Né, apesar que é tanta coisa louca que aconteceu na minha vida, nessa banda e com Brasília, que é quase ficção científica. Quase ficção científica. Não, você vai fazer a biografia, muita gente vai falar, não, ele escreveu um livro, né? Ele não contou a história da vida dele, isso aqui é uma ficção. Então, o detalhe que eu entro na minha infância e tal, é que aconteceu uma coisa interessante. Eu morei em Washington, claro, né? E, poxa, a infância é maravilhosa, bicicleta, tinha um córrego lá perto da nossa casa, que a gente subia o córrego, sabe? A gente ficava na rua até 10 da noite, meus pais nem sabiam onde a gente estava, sabe? Era uma independência, sabe? Hoje em dia, né, tudo muito grilado, que não pode fazer nada, né? É uma pena isso, né? Mas, pô, a gente andava de bicicleta no meio da rua, cara, assim, moleque, né? Mas aconteceu uma coisa engraçada que meio que me despertou, assim, que de repente não era todas essas, né, as flores vermelhas, não. É que é o sequestro das irmãs Leon, né? Tinha duas irmãs que passeavam meio num shopping, lembra, não tinha shopping na época, era mais mall. Era os malls. Um negócio meio ao ar livre, um andar no máximo, 2 andares, não sei o quê. Duas meninas desapareceram. 35 anos depois, parece que alguém meio que confessou o crime. Né? Inclusive, até tem que fazer essa pesquisa para finalizar o livro. Né? E aí foi meio a perda da inocência. Isso foi em 73, 74. Nixon tinha renunciado, guerra do Vietnã, né? foi decretado, né? Vencemos, vamos embora. Vencemos, vamos embora. Vamos embora, né? E aí eu comecei a perceber, já estava com 8 anos, né? Que as coisas eram meio diferentes, né? Mas a nossa vida era embalado com sonho, cara. Poxa, você vê o programa espacial americano na televisão. Nossa. Eu lembro, né, dos Apolo. Eu não lembro do homem pisando na Lua. Eu tinha 3 anos, né? Mas, assim, os Apolo 14, 15, eu lembro, cara, vendo. Então, foi uma coisa maravilhosa. E a gente... E nessa época a gente tinha... Desculpa, é que eu passei o dia inteiro falando inglês. É a palavra role model. Pessoas que você olha... Como é que fala? Um modelo exemplar. Modelo exemplar. Exato. Cara, de pessoas, sabe? De astronautas, né? Exatamente. De escritores, tal e tal. Hoje em dia, os role models é um cara que se joga numa banheira cheia de Nutella. Exato. E um babaca no BBB. Exato, né? Imitando uma foca. Né? Exatamente. Né? Sabe, os estrelas de TikTok. Então, que geração vai sair disso? Das pessoas, né?
Vamos voltar um pouquinho no passado. Tem um livro chamado Freakonomics, né, que eu gosto muito, uma análise assim bem diferente, né, da economia, né? Exato. Assim, completamente diferente. Então, por exemplo, se você cresce numa casa cheia de livros, né, isso não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa mais informada. Não. Né? Matematicamente você será, né? Mas não por causa da presença física dos livros, mas por causa da pessoa que colocou os livros lá e despertou dentro de você a curiosidade intelectual. É que nem o Brizola com o CIEPS no Rio. Exato. Não adianta construir escola. Não adianta construir museu. Não adianta construir museu. Você tem que despertar o interesse do pai querer levar o filho para o museu, né? Mas pode ser um barraco com uma coisa dentro. É melhor ter um barraco com uma coisa dentro que alguém está despertado pela curiosidade intelectual de olhar do que um museu tudo bonito que ninguém vai. Então eu cresci nos Estados Unidos. Washington é a capital mundial dos museus, né? A gente ia pro Hirshhorn, ver arte moderna, algo assim. Não, por favor, não me entenda errado, não é uma coisa de segurar um dry martini e ficar citando Nietzsche. Assim. Não é isso, a descoberta, né? é a curiosidade. Exato, e a gente tinha isso. Então, agora, transplantando isso para Brasília, né? Não tinha nada em Brasília. Assim, era uma aridez assim, física e cultural. A gente estava longe demais. A gente estava na capital, mas longe demais das capitais. Demais das capitais. Só que a gente acabou fazendo a nossa própria cultura. Né? Passava filmes franceses na Embaixada da França, a gente ia lá para ver. Né? Passa uma amostra de Pasolini na Embaixada da Itália, a gente ia para lá. Então, e tinha essa curiosidade intelectual, porque todo mundo dessa galera era filho de acadêmico. Exato. Isso faz diferença. Eu não gosto quando ficam falando assim, porque os acadêmicos... É claro que tem muita militância, até um pouco militância demais dentro das faculdades, né? Isso é um pouco exagerado, sabe? O cara vai para a faculdade imediatamente, está na atividade estudantil. Toma aqui o kit estudantil. Pois é, sabe? Vai aprender, vai ler, mas, sabe? E tem um gama assim, de informações, assim, mas infelizmente isso é verdade. Tem algumas faculdades que meio que focam numa coisa só. Exato. Aí vira essa, sabe? A gente vê esse nível de militância e tal. Aí vira o extremo, né? É o dualismo. Porque lembra, cara, porque o Bozo, ele é fruto do extremo do outro lado. Exato. Extremo puxa extremo, né? E isso que é a grande tragédia, né? Toda matéria tem que ter antimatéria, né? Pois ele põe antimatéria nisso, né? Então a plebe sempre pregou o debate, sempre, né? Não tem uma música sequer que é militância e tal. Mas olha só, a gente chegou num nível de ignorância tal grande, foi na época da vaia do show do Pink Floyd, não lembro disso? Ok. É aquela plateia, sabe? A cocota virando pro garotão. Sabe aquela música, né? Tirei um pau no gato. Vamos ver, mozinho. Aí o cara vai lá e vai. Aí eu tenho muitas pessoas ainda, mais galera de empresário, político, que acham absurdo. Quem é esse cara para pregar, não sei o quê. Para começar, não estava pregando. Essa é a função do rock and roll, ok? Ele nasceu por isso. Cara, assim, eu não cresci ouvindo Pink Floyd, né? Mas eu tenho que reconhecer que The Wall, em termos das bandas chavões, as bandas grandes, né? Os dinossauros, era a banda mais política, cara. The Wall é uma obra de arte ferrenha, cara, né? E o pessoal vai. Então, aí eu lembro que eu estava discutindo com uma das empresas que talvez vai investir no museu, que depois a gente fala do museu e tal. Né? Aí ele falou assim, não, é um absurdo o cara chegar aí. Como é que ele chega aqui e fala essas coisas? Cara, é sopa de sapo. Você já tomou sopa de sapo? Né? É o seguinte, se você quiser tomar sopa de sapo, você pega uma água fria, põe o sapo dentro e vai esquentando devagarzinho. E daqui a 40 minutos você vai ter sopa de sapo. Né? Agora, se você tiver com a água fervendo e jogar o sapo dentro, o sapo vai pular fora. Cara, o Roger Waters chegou no Brasil com a água fervendo já. Ele já tinha essa... Eu vi na CNN, cara, sabe? O cara, fascismo, Donald Trump, não sei o quê. Era a mesma cartilha, inclusive a mesma equipe que está por trás. O Steve Bannon, esses imbecis, né? Quando você vê o filho lá, a família maravilhosa, indo lá falar com ultradireitistas na Europa, sabe? É tão óbvio, é tão claro isso, né? Então, qual é a função da música? Qual é a função do rock and roll, né?
É levar essas coisas e mostrar, olha só que palhaçada, você pode fazer melhor. Isso que é o negócio, que a plebe inteira, sabe? A música do filme... Vocês vão editar isso? Não tem problema. Não vai aparecer? Pode falar. Okay. Não, sério, só pra você ter... Meu dia amanheceu, eu dei banho em hamster. Você já deu banho em hamster? Já. Você joga um pó químico, né? Eu tive uma coleção, uma cria de hamster em Salvador. Falta do que fazer. E pra você limpar, você põe um pó químico em cima. O hamster ficou tão branco, ficou tão parecendo outra banda de Brasília que... Não posso falar. Aí é sacanagem com meus colegas, né? Mas para com esse pozinho branco aí, né? Então eu tô um pouco cansado, né? Mas a música se chama O Que Se Faz. E ela basicamente fala assim, né? Isso é o melhor que você pode fazer? Exato. Né? Então, esse é o negócio que a gente, né, eu acho que na plebe. A plebe não tem pregação, não é isso. Mas, basicamente, cara, é o melhor que você pode fazer, sabe? Isso que foi a coisa linda do punk, né? Porque quando você... E hoje em dia até eu acho o rap, né, o rap raiz mesmo, sabe? Mais punk ainda, apesar que eu não gosto. Mas, o pessoal canta a sua verdade. Exato. E 2, no punk você não precisava saber tocar muito. Né? Ao contrário do rock progressivo, coisa assim, né? Ou setentista hard rock, né, que o pessoal era bonito, cabeludo, o punk lhe convidava para fazer parte do movimento. Era do it yourself, 3 acordes. Do it yourself, né? Sabe, faça melhor, venha para o movimento, né? Ele lhe desafiava. Né? Não sabe tocar muito? Não tem problema. O rap é mais legal ainda. Exato, não sabe tocar nada. Né? Isso é genial. Eu não gosto, mas é genial isso em termos de inclusão, em termos de mensagem, sabe? Que abre um leque para as pessoas que têm uma coisa para dizer. No nosso caso era um pouco limitado, no caso do rock brasileiro, porque o rock de Brasília era ímpar dentro da história do rock brasileiro. E a gente acabou dando voz para as pessoas. E tanto que, sabe, se essas músicas são hinos até hoje, se tem filmes a respeito. Até eu virei personagem de filmes. Pois né? Cara. Né? Na hora que eu vi você lá como político, eu falei... Depois a gente fala sobre isso, né? Isso não vem de um vácuo, cara. Né? Isso vem de um lugar muito real. E eu tô sentindo falta disso na nova geração. É isso. O que a gente estava falando, né? A dificuldade de lidar com essa tecnologia e o quanto a gente tem emburrecido. Mas aí, pegando um pouco já, então, da história, o Felipe... É claro que com certeza muita gente está querendo ouvir um pouco como começa a história da plebe, e aí logo depois você já entrar, porque com certeza pegando a história da plebe, você pega toda a história aí do rock brasileiro desse período, você já entrar na história do museu também. Ok, bem, em 80 ok, deixa eu voltar um pouquinho. Eu aprendi a tocar violão nos Estados Unidos num estúdio chamado Alan Masters Studios, que era um guitarrista de jazz, né? Aí eu comecei, 8 anos de idade, com uma bicicleta, turma de escola, né? Finais de semana. Aquelas bicicletas Chopper que era... Não, meu era uma Huff que parecia uma moto. E era freio contra pedal. Eu nunca... Americano não usa isso aqui, né? Era contra pedal e ficava dando cavalo de pau, né? Então eu não me interessei muito pro violão. Aí eu mudei pro Brasil. Eu cheguei no meio da quarta. Interessante que meu filho vai fazer 10 agora. Eu cheguei no Brasil na mesma idade que meu filho está agora. Caramba. Então é fascinante ver e poder comparar. Porque aí eu lembro bem. As descobertas dele, como foram as Exato. É fascinante isso, né? E aí eu tava andando na escola americana, aí tinha um cara maluco com cabelo desse tamanho, né? Que tava tocando isso aqui. Caramba. Que é um clássico, né? Todo mundo aprende a tocar violão, começa com ele. Sabe quem era? Era o Ico. O Ico Ouro Preto, cara. Fundador do Aborto Elétrico com o Renato. E eu não sei se era a música que ele tocava, a magia emana dos seus dedos, ou a multidão em volta que me atiçou. Né? Aí eu voltei a tocar violão. E eu aprendi com um cara chamado Scott Moore. Era um talento, né? Isso com 10, aí eu fiz parte da turma do violão da escola, né? O clube do violão, né? Aí aprendia tipo Sweet Home Alabama, né? Daí Country Road, the Country Road, né? Tem só Country Road, Take Me Home, Where I Belong, West Virginia, né? Então, o que foi?
Não entendi. O microfone mais perto? Não, seu. O meu? Ah, tá. Não, okay, Vamos lá, vamos voltar então. Não, okay, deixa eu acertar o tom. Não, corta. Deixa eu acertar o tom. Almost Heaven, West Virginia. Ok. Almost Heaven, West Virginia. Blue Ridge Mountain, Shannon. Então, o folk americano me interessou. Tem uma hora que eu comecei a fazer aula de MPB, né? Mas, sabe, até alguns acordes mais básicos, né? Gosto muito de te ver, Leãozinho. Não era minha praia. Minha praia era rock setentista americano, era Led Zeppelin. O folk. Né? Era o folk. Né? How many Romans the man? Então eu tive essa coisa. Mas pense bem, né? Dentro do rock de Brasília, anos mais tarde que se formaria, não haveria espaço para acordes de MPB. Tenta imaginar isso aqui, ó. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? Não dá. Renato não sabia esses acordes. Eu sabia. O Renato não sabia esses negócios de minuto, né? Né? Coisas de jazz e tudo mais. Não tinha né? essa formação. Mas que bom que não teve, né? Mas já você vê o rock do Rio, né? Por exemplo, os Paralamas, ele já teve essa informação. E ele conseguia colocar no contexto rock. Olha só, ó. Olha esse acorde, né? Diminuto aqui, né? A não ser a vontade de estar no motivo, eu já nem sei. Né? Mensagem de amor, ó, o título, né? Né? Então, não tinha espaço dentro do rock de Brasília para acorde assim, né? Não que a Plebe seja uma banda só de pestana. E eu tenho um estilo meio peculiar que foi se desenvolvendo pelos anos, que eu não toco pestana. Tudo que eu faço na Plebe, tudo é aberto, né? Você vê a ida... Johnny, Brasília. Tá vendo? É tudo aberto. Até quando? Você não tá vendo nenhuma pestana. Então é um jeito meio diferente, né? Minha música predileta, que é Discord, que o riff é... E a abertura da música é... Sempre com portas abertas. Tudo aberto. Isso vem da onde, né? Vem disso aqui, ó. Sparks of the Who. Entendeu? É tudo aberto. Porque você tem a riqueza dos harmônicos. E por que isso funciona pra gente? E funcionou pra mim. Cara, repara qualquer acústico brasileiro, né? Na época que a MTV tava empurrando essas coisas. Lembra disso? Sim. Você tem uns 30 babacas tocando violão. Isso. Tocando assim, tudo fechado, cara. Não, a gente não precisa disso. Né? Porque é tudo aberto. Então você tem toda a ressonância do instrumento. Né? Então foi a partir do folk americano, com 11 anos de idade, que eu comecei a desenvolver esse estilo. E funciona super bem para plebe, né? E aí que veio a minha primeira banda, né? Que era Caos Construtivo, né? Que eu tinha com os iugoslavos, né? Que viraram o infamous Vigaristas de Istambul. Foi uma banda dos primórdios, assim, de Brasília, né? Aí minha banda, com 13 anos de idade, já abria shows do Aborto Elétrico e Blitz 64. E aí o André tinha os Metralhas, né? E eles tocavam muito no Foods, inclusive, mais uma coisa que a gente tem que falar sobre a rota do rock, né? Brasília é a capital rota do rock. Tem a placa, já tem a placa nos locais e tem a placa no Foods, onde as bandas tocavam, e foi o primeiro contato que essas bandas punk tiveram com um grande público, porque a gente tocava domingo à noite. E isso é interessante, como eu junto a arquitetura dentro do livro. O próprio design de Brasília permite isso, o som se alastrar, porque como todos os prédios são elevados nos pelotis, o som percorria. Então foi aí que começou a aparecer dado, porque o pessoal ouvia um som, o que é isso? E a música atraía. Fisicamente, o pessoal, 3, 4 quadras de distância, ouvia. E as pessoas vinham, né? E aí o André não estava feliz nos Metralhas, eu não estava feliz no Caos Construtivo, uma história engraçadíssima, mas só vou contar no livro. E aí a gente montou a Plebe. Agora lembra, ninguém nasce da mesma maneira que, sei lá, o Renato, quando apareceu com o Tempo Perdido, né?
A música era assim... Se eu tivesse um carro novo, você olharia para mim, mas você não tem nada a ver. Entendeu? Você não tem nada a ver. Essa gente, como é que é? Isso tá na internet. Gente hipócrita, como é que é gente... Essa era a original, né? Era original. E era horrível. Era horrível. ninguém nasce com isso. Você tem que desenvolver isso, que eu achei um grande erro do filme, Nós Somos Tão Jovens, que depois a gente fala também. Né? É que não mostrou essa evolução, né? E devido a essas proporções, minha primeira música, sabe qual é? Foi isso aqui. João Grandão. Vai pra festa, João Grandão. Não cai nessa, João Grandão. Não quer nada, João Grandão. Só quer porrada. Eu já andei muito por aí, mas não me impressionei com nada. Até o dia que eu vi falar nesse cara. Todos querem ser que nem ele. Todos querem ser assim. João Grandão. Isso é horrível, gente. É horrível. Mas é uma construção interessante, cara. Você tá sendo você tem que começar de algum lugar. Né? Então, esses primórdios, né, do punk de Brasília e tal, foi muito inocente. Aos poucos as bandas iam se encontrando. E os músicos iam, né, os compositores, né, iam começar a desenvolver a sua arte. Né? Hoje em dia você não tem muito tempo para esse desenvolvimento, porque o cara já... Tipo, eu sou produtor, né? Produzi mais de 30 discos. O cara chega com uma demo, já queremos gravar um disco. Legal, quanto tempo a banda tem? A gente tem 6 meses. Cara, já tocou quantas vezes? 5 anos, pô. Né? Já tocou quantas vezes? Não, a gente ainda não tocou lugar nenhum, não. E já quer gravar, porque, né? Eu queria te perguntar sobre o filme. Como é que foi que te convidaram para fazer? Eu quero saber sua opinião sobre o filme. Porque o Fê fala que ele não assistiu. Ele fala, eu não vou assistir. Eu fui no próprio canal do Capital Inicial. Ele falando assim, eu não vou assistir porque aquilo ali são minhas lembranças. Eu quero minhas lembranças do jeito que eu lembro. Para começar, ele não lembra de nada. Então, na boa, Fê, né? Por favor, né? Então pode assistir para você lembrar alguma coisa. E outra, cara, eu peguei, assim, amo o Renato Russo, amo. Mas, cara, eu falei, ele era aquela pessoa difícil, chata que eles mostraram no filme, porque se fosse, cara, eu falo assim, se fosse um amigo meu, eu já tinha dado uns tapas na cara. É que o Renato merecia uns mãos na orelha, que nem eu falei, e eu dava umas fumaças na orelha, depois eu explico. Mas cara, o Renato, cara, era um bom amigo, né? Engraçado, quando... Eu acho que o meu diferencial, e do André, de quase da turma inteira, é que quando o Renato começou a ficar muito doido, né, 92, ele já sabia do HIV há muito tempo. Ele tinha poucas pessoas que sabiam a respeito disso, né, mas foi um segredo muito bem mantido, assim. Quando ele ficou muito doido, cara, eu pude me dar o luxo, apesar que luxo não é a palavra correta, de me afastar do Renato. Eu já tinha visto, eu fui o último da turma a passar um tempo com o André Petrolius. Aí o André Petrolius foi para a Alemanha. Ele quis descer para o Brasil para visitar, ele é muito amigo do André, da Plebe, né? Ele quis descer para o Brasil, só que ele não podia, porque ele falava que ele tinha encontrado algo chamado orgasmo permanente, chamado heroína. E ele não conseguia aqui. Ele estava viciado, né? Mas funcional, ele trabalhava, né? Tudo mais, mas... Aí, eventualmente, né? Exagerou um pouco na dose. Então eu já tinha visto um amigo se matar, e eu estava vendo o Renato indo rala abaixo. E ninguém em volta falando nada, cara, sabe? Todo mundo passava a mão na cabeça, achava ok. Pode tudo, né? E todo mundo com o cu na mão, porque vai que o Renato fica doido, vai que o Renato proíbe todo mundo de tocar aquelas músicas, e aí? Vai tocar o quê? Mickey Mouse em Moscou, cara? Né? Desculpa, cara, né? Então eu me afastei, como a Plebe nunca dependeu da genialidade do Renato, eu falo isso com respeito enorme, né? Da obra do Renato e tudo mais. Como a gente nunca dependeu, a gente nunca tocou a música do Renato, então eu pude me afastar dele. Porque eu estava me afastando do meu amigo, né? Porque eu não aguentaria ver outra pessoa se matando. Outro amigo se matando. Exato, né? Então, o filme... whatever. Assim, eles me entregaram o roteiro, né? Eu fui consultor do filme e tudo mais. Me entregaram o roteiro. Aí eu comecei a ler o roteiro. Que legal. Não. Comecei a corrigir tal e tal. Mexi. Não, isso aconteceu. Não, foi fulano que escreveu. Eu fiquei feliz, que legal, né? Então, aí no meio do roteiro eu parei.
Joguei pro lado. Sabe por quê? Porque eles iam começar a filmar em 2 dias. Até parece que eles iam ver alguma coisa. Bobagem. Já né? tinha aí o storyboard de pronto. Boba ali e tal. Cara, e é uma pena porque isso podia ter sido 24-hour Party People, né? A festa nunca termina, né? Da turma. Não foi. E eu tô achando que eu que vou ter que escrever esse roteiro, né? Do jeito que eu agora que tô né, adorando escrever. E é uma pena isso, né? Então, pelo menos para dar uma certa veracidade, eu falei, pô, eu falei pro diretor, chama o pessoal da turma para fazer ponta, ia ser uma coisa legal. Mas eu acho que a Carmen aparece, né, irmã do Renato, e eu acho que eu apareço só. Você aparece como político naquele show Exato, de Patos de Minas. Exato, eu apareço como o prefeito de Patos de Minas, que mandou prender aquele bando de punk insolente. Né? Mas eu pedi, olha que engraçado, é a primeira vez que um ator coadjuvante na história da humanidade pediu para não ter fala. Porque o texto era muito ruim. Então, aí que me dão uma frase idiota pra ter que falar, mas era muito ruim. Sabe, na hora que ele tá brigando com a filha, pô, pai, que país é esse, pai? Eu falei, oh, man, não é possível. Não cai nesse lugar com... Cara, você tem que ver o Clemente, que toca comigo, né, dos Inocentes, imitando essa cena, coisa... Pô, pai, que país é esse, pai? Horrível, it's fucking terrible, cara. E nego foi pago pra isso. Eu acho que pra mim só não é pior que a interpretação de Roberto Carlos do filme do Tim Maia, velho. Sim. O cara é mais plástico, pô, bicho. E aí, cara, pelo amor de Deus, mano, se você fez escola de atuação, eu sou melhor que você. Sinto muito. Aí fica difícil, né? Mas valeu, tal e tal. No final, assim, minha preocupação era como passaria a história da plebe, né? Claro que eu tenho que defender o meu, né? E eles tocaram Brasília, né? Sim. E a única música do filme que não é do Renato, curiosamente, né? Porque é claro que a música do Capital é do aborto, assim. E valeu a experiência, foi engraçado, né? Mas tem uma coisa engraçada que eu falo no livro, que quando eu estava descendo... Porque o ator que fez meu papel é um ator chamado Vitor Carbalá, né? E ele é de Brasília e fez meu papel. E então, quando eu o conheci, né? A gente tirou foto, Ju, ele estava vestido de mim. Tava o figurino idêntico, né? Camisa do Gang of Four, gola, tal e tal. É claro que eu tinha que fazer piada pra caramba, né? Tipo, eu sou você amanhã, né? Aí eu citei uma fala do filme, olha só, Time Cop, que é um filme do Van Damme. Nossa, horrível. Com um ator maravilhoso que eu gosto, um ator muito bom, Ron Silver, já falecido. Que o cara vai no passado pra roubar, investir em ações. Exato. E o Van Damme fazia o papel... Que era o policial do tempo, exatamente. Exato. E era aquele começo daquele tipo de tecnologia do Exterminador do Futuro 2, aquela coisa líquida, metal. Sim. Então, lembra quando o carro ia pro passado? Que ele começa a esticar, exatamente. Exato. Aí eu cito uma coisa que... Aí eu falo isso no livro. Cara, tô entregando muita coisa do livro. Mas é bom que cria curiosidade. Né, ele fala assim, o que você falaria pro seu eu se você conhecesse 15 anos atrás, né? Aí eu falaria 2 coisas, ó. Não invista em ações da VASP, tá bom? Né? E pega leve do chocolate que ele vai te alcançar um dia. Aí eu tava falando isso pro menino lá, cara. Então, quando eu tava descendo, filmando minha cena, eu tava com a Garota do Milho do lado, né? Que é a atriz que fazia, sei lá, Rainha do Milho, né? E eu era o prefeito, né? Descendo lá. Tem uma hora que eu passo pelos punks. Aí os punks meio fazem chacota, tal e tal, não sei o que, né? Que os punks chegaram na cidade. Apesar que essa história não foi bem assim, não, em Patos de Minas. Aí tem uma hora que o ator, tentando me tirar, né, da minha interpretação de prefeito, tá acontecendo assim. Aí ele falou assim, ele falou assim, olha meu pai. aí no livro eu falo, esse menino estava tentando me tirar da minha concentração, eu compenetrado. Ele estava querendo fazer uma canjica. Ele estava fazendo uma canjica da minha interpretação. Né? Com a Rainha do Milho do lado. Então valeu a experiência, mas podia ter ficado bem melhor, a gente sabe disso. Pois Felipe, eu queria pegar agora uma outra questão, que é o seguinte. Pra gente entrar na discussão também da história do museu, primeira coisa é o seguinte, cara, eu lembro quando eu vim a primeira vez a Brasília, te falei, nessa época a gente vinha pra show do Gilberto Salomão e tal, né? Que show você vinha ver aqui?
Cara... Mas já era o estouro do rock de Brasília ou... Foi final dos anos 80. Afinal? 87, 88, então por aí, já pegou né? a galera já estourada. 87, 88, por aí. Mas o que me lembra, assim, o que me marca muito, primeiro que viagem de Goiânia a Brasília eram 3 horas, passava por aquelas 7 curvas, perdi amigos lá e tudo. O que me lembra é o seguinte, eu lembro a primeira vez que eu entrei no Eixo Monumental e a primeira vez que eu vi Brasília, eu lembrei da capa do disco de vocês. E lembrava sempre, assim, aquela coisa, quando você vai nos lugares, você se remete à música, então eu me remetia às músicas da Plebe, cara, que eram as músicas que eu ouvia e que pra mim representava, e eu não tô nem falando da música Brasília, né? Mas representava bem pra mim o que você falou, aquele árido, aquele concreto liso, aquela cidade cinza e tal, e um pouco da dor que aquilo ali causava, né? Assim, você sentia um pouco da dor que aquilo ali causava. Então as letras da Plebe para mim sempre foram muito bem construídas com parte nisso. E assim, eu lembro também de várias entrevistas, eu lembro de Renato falando isso, de Herbert falando isso, que a melhor banda de Brasília de todos os tempos era a Plebe, ponto. Vários músicos dessa época já disseram isso. Então assim, para vocês... vem toda essa história do movimento e aí entra um pouco do que você estava falando do museu. Qual que é a proposta do museu? Como é que você quer contar essa história? O quanto ela é representativa e tudo. E o mais importante, né? O quanto vai ter espaço para a real importância que a Plebe teve também. Que eu acho que é uma coisa que falta. Bem, deixa eu voltar um pouquinho. Já há alguns anos eu tenho um projeto que era uma rota... não necessariamente turística, mas algo demarcando os pontos históricos de Brasília. Assim, qualquer cidade, você está andando em Paris, aí você vê uma placa, Oscar Wilde frequentava esse hotel. Né? Você está no Rio, né? O Carlos Drummond de Andrade morou aqui. É bacana isso. O cara sentava aqui, Ernest Hemingway sentava aqui e tomava um morrito lá em Cuba. É verdade, né? É bacana isso, né? Isso. E eu queria a mesma coisa aqui para Brasília, já que no imaginário, aí depois que eu via o potencial turístico disso, né, no imaginário do brasileiro, né, o rock de Brasília é tão abrangente, né, porque poxa, não é só Plebe Legião Capital, você tem Aborto, você tem Nat Roots, Raimundos, Cássia Eller, Zaira Duncan, Scalene, sabe, umas bandas de projeção, né? Você não tem isso em BH, você não tem isso sabe? Em outras cidades. Você tem, né? Autoramas, você tem... Little Quail, lembra que Autoramas Little é mais Quail, coisa do Rio. Autoramas é mais depois, Little Quail, você tem Little Quail. E isso tudo foi valorizado, né? Então, demorou anos para eu conseguir isso, mas agora eu consegui com o apoio da Setur, né? Secretaria de Turismo. Executaram muito bem, tem 40 placas pela cidade, né? 15 eu acho que já estão erguidas e as outras estão por vir, que marcam o bloco A do Colina, né? Da Colina. Colina é a área de residência dos professores da UNB, né? Da onde praticamente começou tudo, onde nasceu o aborto. Aí você tem aqui na esquina, né? A placa da casa, depois vocês dão uma olhada lá, né? Bem aqui na esquina, você tem onde nasceu Legião, você tem onde... Eu vi, na hora que a gente estava chegando aqui, eu vi a placa bem na esquina mesmo, tem até uma nota musical. Isso. Mas você parou para ler? Não, porque viu, essa geração não se interessa em nada. Exatamente. Mas eu não estava dirigindo. Por isso que não parou, porque é a geração mais nova. Mas aí esse projeto já está, então... Já está. E a gente quer implementar... por mim, eu quero implementar no Brasil inteiro. Né? Então, mas aí a história do museu é o seguinte, né? De uma ideia assim, de... um desenho que eu fiz, né? Sempre desenhei meio bem assim, né? Mas fiz um desenho só como é que seria assim, uma exposição do rock da década de 60 de Brasília, né? Porque o rock de Brasília, desde a década de 60, você tinha bandas, os Regis, os Infernais, né? Os Primitivos, né? Tudo os, né? Meio, tudo iê. Tanto que o primeiro disco de Brasília gravado de rock foi os Primitivos e o iê. Que gravaram, não gravaram aqui, claro, mas... E isso década de 60, cara, então muito legal. Então aí você tem a década de 70, as bandas progressivas tal e tal, e década de 80, claro, a explosão e tudo mais, né? E isso tinha que ser valorizado de uma maneira, né? Então todas as placas têm, né? E que conta essa história toda, mas eu fui um pouco além, né? Eu fiz um desenho, como é que seria uma exposição disso, né? De Brasília, né? Aí eu fiz o desenho assim e falei,
Aí eu falei com algumas pessoas, né? Algumas pessoas estavam falando, pô, de repente, pode ser o do rock brasileiro. Eu falei, rock brasileiro é mais abrangente, mas aí eu vou precisar de 4.000 metros quadrados. Tal. Consegui. Estamos com espaço, estamos com o pessoal da Super Ubi que vai fazer a expografia, só o pessoal saber o nível disso. É o pessoal que fez o Museu do Amanhã. Caramba. O pessoal que fez o encerramento das Olimpíadas no Rio. O pessoal que fez o Museu da Língua Portuguesa. Assim, é nesse nível. E o rock brasileiro merece isso. Então a gente tem coisas assim, dentro do conceito do museu, você tem, né, os primórdios, né? Nora Ney, né, gravando, né, Ronda das Rosas, só gravando em inglês, Rock Around the Clock. Nora Ney era cantora de rádio. Exato. E ela só gravou isso e voltou pra rádio, né? Aí, né, Betinho e seu conjunto, década de 57, os filmes malucos, assim, com Paulo Silvino, cara. Paulo Silvino. Os filmes Alegria de Viver, Enrolando o Rock e o que é clássico, com Paulo Silvino também, Minha Sogra é da Polícia. Caramba. Right? E é tudo com rock and roll. E se você vê as cenas, Calbi Peixoto cantando em inglês, Calbi Peixoto. Mas né? ele canta muito. Ele foi o primeiro a cantar em português, chamado Rock em Copacabana, 57. Mas se você vê os filmes, cara, assim, você olhando, parece filme americano. Aí você, peraí, o cara tá cantando em português, né? E é muito legal isso. Então a gente tem toda a década de 60, né? Jovem Guarda. Aí você tem a Ruptura, Ditadura, Mutantes, o Progressivo da década de 70. Então é tanta história para contar. Então a gente já tá, tô com uma equipe de 10 pessoas, já pesquisadores, historiadores, design, tal e tal, produção. Então tá andando muito rápido. Então é uma realidade, mas é um projeto gigantesco. Mas é importante isso, né? O rock brasileiro precisa ser lembrado, e a gente tem que ser lembrado como cidadão que a gente não pode nivelar por baixo. A cultura brasileira está completamente nivelada por baixo, né? E eu fico um pouco angustiado, sabe? A gente, quando faz excursão no interior, a gente passa por um outdoor só porcaria sertaneja, não sei o quê. Assim, eu tenho certeza que esses caras naquele cartaz talvez tenham a mesma paixão que eu tenho pela música. Nada, quando eles correm atrás da maneira deles, tudo bem. Eu nunca tive problema com pop, né? E pop sem vergonha, às vezes, claro, né? Incomoda. O problema é quando é a norma. Você não tem contraponto. Na nossa época a gente tinha, tocava Plebe, tocava Arnaldo Antunes, tocava Renato na rádio, né? Hoje em dia você não tem nada. Então essa geração toda, né, vai crescer completamente desinspirado. E por isso que eu falei daquela coisa do Freakonomics, né? Por exemplo, uma análise assim durante o governo Clinton, né? Uma análise econômica, calma, né? Macro, sim. O que aconteceu? Teve uma queda de violência, né? Mas caramba, será que o governo Clinton... Não, na verdade, tinha feito uns 20 anos, 28 anos a passagem, né, do Roe versus Wade, não sei o quê, que é toda coisa do aborto nos Estados Unidos. E a pílula passou a ser mais acessível. Então você tendo, né, sabe, lembra, cara, isso é uma análise econômica, calma, não quero ninguém me encher o saco. E também, se quiser encher o saco, pode encher o saco. Pode encher o saco. Porque não tenho rede social mesmo, não vai conseguir me encontrar, não vou ler, né? Right? E o que você tem? Você tem menos crianças nascendo sem pai, sem aquela estrutura familiar. Isso. Né? Não que isso seja uma norma para alguém entrar, mas estatisticamente as coisas dão mais errado. Exato. Estatisticamente, tá bom? Só isso que a gente está falando de números. E por acaso, tinha feito 20 anos desde a passagem disso durante o governo Clinton. Né? Então você tem essa análise que é interessante. Então eu tenho a minha maneira... consequência de um projeto anterior, né? Exato, você tem o resultado. Né? E o resultado, né? Então a gente tem a mesma coisa. Não tem como eu não achar que a educação, a TV educativa no Brasil, né? A programação infantil ser tomada por umas louras, sabe? Cara, o Daniel Azulay me falou pessoalmente isso, cara, que as louras acabaram com a carreira dele. Porque chegaram lá, bonitinha, colocando menininha com shortinho, não sei o quê, só vendendo produto e disco goela abaixo, né? Eu, quando cheguei no Brasil, cara, passava o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. Eu assistia, sei lá, Minotauro. Eu assistia Vila Sésamo. Né? Vila Sésamo. Olha o nível que era. Né? Olha o nível que era. Então, o que acontece? 30 anos depois dessa programação, né, de louras enfiando, né, discos e brinquedos goela abaixo, cadê os grandes letristas brasileiros? Se você falar que isso não é parte da equação, tá mentindo. Sim, cadê, cara? Cadê essa nova geração? Agora é importante isso, ó.
Tem muita coisa bacana rolando. Isso não quer dizer que acabou a música. A música não acabou na década de 80. Inclusive, o museu não é da década de 80, é da história inteira do rock brasileiro, né? Mas, infelizmente, esses artistas não estão tendo acesso, né, ao mainstream. Aí você vê o que toca na rádio. Então, é muito triste. Então, quando eu faço uma excursão e eu passo lá, a Feira Agropecuária, Renato Russo em Parque de Exposição, né? Feira Agropecuária, só artistas porcaria, eu fico pensando... Que droga, cara, porque é só o que essas pessoas têm acesso. É isso. Mas não só isso. Mas você pega, por exemplo, shows. Aqui em Brasília tem muito isso. Você até tem espaços que abrem para bandas, mas o que dá público são bandas cover. Total. Nossa senhora, é uma praga. Você não consegue... Até alguns artistas do mainstream brasileiro que se amarram em cover, ou até um pouco demais, sabe? Tem até banda que virou cover dela mesmo. E é verdade. Então eu falo, pessoal, escreva as próprias músicas, cara. Escreva as próprias... Mesmo se você sofrer um pouquinho, ou tiver menos público, pelo amor de Deus, cara. Encontra a voz própria. E a primeira coisa que eu falo pra banda, quando eu produzo, cara... Pelo amor de Deus, cara, se vocês não tiverem... Eu vou ajudar vocês a salientar. Eu não posso dar faísca pra banda, né? Mas tem um termo que eu gosto muito, que eu tinha um professor o Colquitt, que era meu professor de história na escola quando eu estudava. Ele é como se fosse aquele professor tipo Sociedades Poetas Mortos, que inspira a gente, né? Que inspira. E a música, para mim, eu tenho uma visão meio geométrica da música, não sei explicar direito. É a maneira que eu toco, né? Talvez da maneira que eu toco, como eu toco tudo aberto, eu tô vendo posições, assim, não fechadas, mas eu tô vendo tudo aberto, né? Sei lá, né? E ele falava uma coisa muito legal, que o Michelangelo, por favor, devido às proporções, claro, ninguém tá se comparando aqui, né? Mas ele falou assim, Michelangelo, quando via uma pedra, ele não esculpia a pedra, ele libertava a imagem que ele via dentro da pedra. Exato. E assim, então, em termos de arranjo, eu acho que toda música tem um arranjo máximo que ele consiga chegar. Às vezes não é o melhor, mas se não é o melhor, é que a música também não é tão boa. Né? Você não consegue também tirar leite de pedra o tempo inteiro. Com certeza. E o discernimento do artista é saber que música merece essa atenção que ele vai conseguir extrair, ou que música chegou e deu o que tinha que dar. Né? Eu acho que a Plebe faz isso muito bem. Eu acho que a gente consegue... Eu não tenho extinção de linguiça em música da Plebe, né? É uma obra muito trabalhada. O disco Evolução, então, rapaz, a gente fez esse musical... você ia falar do musical também, o seguinte, né? O primeiro show que eu fiz na minha vida foi na escola e eu toquei essa música do... né? Eu nem sabia, né? Fá com sétimo, né? Day by day, day by day, oh dear Lord, three things I pray, two keys in on me. Então, a primeira música que eu toquei ao vivo, né? Com 11 anos, né? No ginásio, não sei o quê, com violão, assim. Foi uma música de musical. E eu cresci nos Estados Unidos e é a terra do musical, né? Então, a Noviça Rebelde, o meu predileto, o violinista no telhado, né? Porque tem uma conotação política, pô, eram judeus que estavam sendo expulsos de uma parte da Rússia tal, e tal. Era pesado isso. Eu gosto muito dele e do Amor Sublime Amor, que me marcou. Amor Sublime Amor clássico, né? Vamos ver o que o Spielberg vai fazer, que estão fazendo uma filmagem. Estão fazendo um remake. Né? Vamos ver, né? O Spielberg, depois de Schindler's List, realmente virou um grande cineasta, assim, né? Assim, sério, né? Porque lembra aquele filme O Império do Sol? Sim. Mas era tão... O termo em inglês é heavy-handed, né? Ele tentando ser levado a sério e ganhar o Oscar. Pra mim, meio batendo na trave. Era muito pesado, tudo carregado de música e tal. Mas aí ele aprendeu... É nuância, né? É sutileza. Aí ele virou esse grande cineasta que é, né? Tinha, por exemplo, Godspell, né? Que é essa música do Godspell. Tinha Hair, né? When the moon is in the seventh sign, né? E eu queria... já há algum tempo eu queria fazer algum projeto infantil, alguma coisa assim. O André apareceu com um conceito tipo Revolta no Formigueiro. Ele queria fazer uma coisa legal e a gente chamava de Plebinho Rude. Tanto que o arquivo no meu sistema, né, no meu estúdio, o arquivo tá Plebinho Rude. A gente tá tentando... Aí, vamos voltar no passado um pouquinho. Em 89, eu e o André, a gente fez a música chamada Evolução. E era
pouca pretensiosa, a gente falava da evolução a partir do Homo sapiens, né? Do bípede, né? Do despertar da consciência, uns 200 mil anos, 150 mil anos atrás, até agora. Resumir essa história, essa caminhada da humanidade em 4 minutos. Pouca pretensiosa. Pouca pretensão. Né? Ok. Só que ele tinha um tom meio irreverente. Isso tem uma coisa que eu odeio, cara, é quando chamam a plebe de irreverente, né? Eu odeio isso, né? É a última coisa que é irreverente, né? Então, eu era vizinho do Evandro Mesquita no Rio. Então, pô, de reverência ele entende, né? Então, aí eu levei lá. Eu falo isso com um respeito enorme. O Evandro é um gentleman. Muito bacana o cara. A Blitz, cara, começou tudo na década de 80. Eu tiro o chapéu. Não é? Obviamente tem algumas músicas que não são meu estilo. Mas eu tiro meu chapéu e um respeito enorme. E uma das grandes honras pra mim, eu toquei uma vez com a Blitz. Né? Me convidaram pra Eu tenho o vinil original, cara, riscado. Do riscado, exato, né? eu tenho ele. Né? Depois explica a história do riscado, né? E aí eu levei a música pro Evandro, né? O Evandro leu, assim, daquele jeito, né? Carioca. Ele falou, pô, não é muito cara da Blitz. Eu falei, pô, aí pensei, pô, se isso não é cara da Blitz, não é plebe que não é. Eu arquivei a música durante 30 anos. 30 anos. Fazendo minha pesquisa, né, pro meu livro, né? Porque o livro é vasto. Aí eu peguei a letra original de evolução. Aí eu virei pro André, vem cá, André, tá lembrado disso, cara? Aí veio 28 músicas depois, né? Apareceu essa obra gigantesca, disco duplo, mas que foi interrompido pela pandemia. Me dá só um segundo, põe em pausa. Tudo bem. Põe em pausa aí. Vai lá. 3, 2, 1. Voltamos. Então, a gente estava falando dos musicais, né? O Evolução surgiu, e aí a gente já vem também para os projetos futuros, o Felipe. Você estava falando do projeto que você foi convidado para ser maestro? É verdade, é engraçado. Sabe, lembra o Rock in Rio que teve? Sim. Que começou, na verdade, na Itália com um fã do Foo Fighters querendo chamar a atenção dos Foo Fighters para fazer um show lá, né? Aí ele juntou, eu não sei se naquele especificamente foram 1000 pessoas, mas ele juntou uma galera enorme. Aí virou viral, aí virou, né, uma coisa que está rodando o mundo, né? Foi Cesena? Fizeram, eu acho que fizeram na França e nos Estados Unidos, e eu fui chamado para ser o maestro da versão brasileira, né? Que vão ser 5 capitais, 5 estádios, e cada estádio com 1000 pessoas. Mas, ó, depois de... Ó, cara, você vai reger 1000 músicos. Ó, depois de conseguir lidar com o Renato Russo, né? Eu consigo lidar com qualquer pessoa, né? Mas aí, o pessoal vai ficar interessado. Como é que eles vão acompanhar, assim? Como é que vai ser essa escolha de músicos? Vão abrir inscrições? Como é que vai funcionar? Cada cidade vai abrir inscrições, né? Os músicos vão entrar, participar, né? Obviamente, nem todos... Você não vai colocar, sabe? Tipo, porque são 200 baterias, 200 guitarras. Você não vai microfonar cada... Né, bumbo, né? Mas de 200 microfones de bumbo, Deus me livre. Então tem o Master Boss, né? Que é o maestro, né? Que coordena tudo, e tem o pessoal, né? Os subtenentes que coordenando cada grupo, tá? Então, e a gente está escolhendo repertório. E, claro, é tudo rock clássico, né? Mas vai ter até Quando Esperado a Plebe e alguns outros clássicos do rock de Brasília, né? Do Brasil. Mas lembra que são só 16 músicas, né? E vai ser um projeto muito bonito, porque vai ter drone filmando, e 1000 músicos tocando, e um estádio cheio, né? Quando isso puder voltar, está marcado primeiro para 7 de maio. E vai arrecadar 1000 toneladas de alimentos também. Então é uma coisa muito legal. E para mostrar que o rock tá vivo, tá bem. Né? O rock é coisa de estádio, não é só os Wesley Safadão da vida, não, cara. Né? O histórico isso, sempre foi rock em lugar de estádio, né? O Wembley era um exemplo bem claro disso. Né? E é importante a gente relembrar. Né? Então tudo isso, a rota do rock, esse Rock in Rio, que foi uma honra realmente ser convidado para isso, o projeto do museu e tudo mais, é importante. Né? Eu nem gosto de falar que é um resgate, assim, porque o rock nunca morre. Ele fica meio moribundo às vezes, tal, não sei o quê, mas é importante, aí as pessoas aos poucos vão lembrar, até pessoas mais velhas vão lembrar, poxa, sabe, o impacto que a Jovem Guarda foi, né? O impacto quando ele viu, sei lá, alguém bem mais velho, quando ele viu moleque, sei lá, Sementes da Violência, que foi em 55, o filme que tocou Bill Haley pela primeira vez, sabe, esse impacto, né, década de 70, quando os Mutantes, Novos Baianos, não sei o que, sabe, né, década de 80, a explosão, década de 80, sabe, e por aí vai.
É importante a gente lembrar a magia e a força que a música consciente possa ter. Exato. A música mudou minha vida, e certamente mudou a vida de vocês, Mudou. né? Lógico, senão a gente não estaria aqui. É o que eu te falei, assim, não tietando, né, mas tem que contar a verdade. A minha identificação, por exemplo, com o Plebe era isso. Primeiro começa pelo nome, né? Menino de bairro de periferia em Goiânia, né, de calça rasgada e tudo, e andando de tênis furado, né, de all-star furado, porque não tinha grana para comprar, trabalhando de office boy, de bicicleta para comprar os discos que eu queria ouvir. Aí a primeira vez que eu venho para Brasília, você vê aquela cidade fria, dura, de concreto, o que me vinha à memória eram essas músicas da Plebe. Okay. Então isso realmente ajuda a construir a identidade da pessoa e tudo, e ajuda a construir a referência da pessoa. Então isso é muito importante. Não é o resgate, como você falou, o rock não é moribundo. Tanto que assim, eu já sou de outra geração, eu nasci em 80, né? Eu nasci, você já estava acontecendo, já estava feito. Você nasceu em que ano? Eu sou de 85. 85. Que mês você nasceu? Eu sou de agosto. De agosto, não, porque é engraçado, porque no final de 84 eu toquei em agosto. Vem cá, mas será que... Meu filho, é brincadeira. Eu vou pedir pensão retroativa agora. Eu lembrei de uma coisa, Felipe. Essa foi uma brincadeira, viu? Por favor, né? Mas eu lembrei de uma coisa. O show de vocês lá foi isso, 86, alguma coisa. Eu lembro que teve uma luta. A polícia vai atrás de mim, cara. Eu lembro que teve uma luta do Mike Tyson no dia. Mike Tyson? Foi. Foi o show que eu te falei. Né? Ele ganhou. Foi o show que eu te falei, que alguém entrou vestido com a máscara do Ronald Reagan. É verdade, foi no ginásio, não foi? Foi no ginásio, Rio Vermelho. Sim. Exatamente. E foi legal, foi engraçado ir pra Goiânia já com a banda estabelecida, né? Né? Caramba, sabe, eu lembro que era muito novo. Assim, a gente tocava 6 anos já, mas de repente, né? Se chegaram lá, a gente cantava todas as músicas. Exato, as pessoas estão... Eu lembro que eu virava pro André, o pessoal tá cantando, né? Pra gente era bacana marcante, isso. Cara. Isso era a força do rock, né, cara? Poxa, foi o André que me apresentou ao pós-punk, assim. E foi a primeira vez que eu vi uma banda irlandesa chamada Stiff Little Fingers, cara. Sim. Eu tinha 12, cara. Eu não tô brincando, minha vida mudou naquele momento. Porque tem uma hora que ele fala assim, antes do... Porque é banda irlandesa, né, sabe? Né, com todo achatamento, assim, né, da austeridade, né, no Reino Unido, da Margaret Thatcher, Guerra das Malvinas, não sei o que. E de repente aparece essa banda, cara. Vinha com uma raiva, com uma força, e esses momentos turbulentos acabam gerando uma arte muito forte. Mesma coisa que em Brasília. Né? Mesma coisa. Bem ou mal era o começo, sabe? Governo Figueiredo, né? Resquícios, né, da sombra militar. Então, e isso gerou... Importante que gerou coisa muito boa, um nível muito alto de texto. Isso. Né? A coisa que eu mais me orgulho é isso. Professores chegando pra gente, falando que eles dão as letras dentro da sala de aula, sabe? Outro dia a gente estava no McDonald's e estava lá a letra da banda, né? Tinha curiosidades do rock brasileiro, né? No McDonald's. Provas de vestibular, às vezes tem uma letra que é colada. Sim. Isso é uma honra, sabe? A Plebe não é a banda mais popular. Nunca foi, não era para ser, e eu estava vendo, engraçado quando eu falei do contraponto, né, do pop brasileiro, que é importante ter contraponto, ao contrário disso, a Plebe não tinha contraponto, a Plebe era aquilo só. A gente vê bandas, sabe, a gente vê bandas estabelecidas, pode ser até Titãs, Paralamas, tal. Pô, eles têm uma música melosa que ia colar de amor, né? Right? Eu falo muito bem dos Paralamas porque tem umas coisas que, obviamente, mais melosas de amor que eu não gosto, sabe? Tipo, eu tive um sonho ruim, acordei chorando, por isso eu te liguei. Eu não gosto disso. Mas, em compensação, o contato que o Herbert teve com Brasília, ele cresceu aqui. Eles não são de Brasília, né? Mas eles cresceram aqui. Ele pegou essa verve. Então você vê músicas O Beco, Alagados, Selvagem. É brilhante. Alagados, gente, é uma obra de arte aquilo, cara. Então tem como você juntar posicionamento, né, com arte. Por isso que essa coisa ímpar, que eu até fiquei estarrecido que vocês não me perguntaram, que a gente fez, de gravar Pé da Vida. Não, eu tava... Pois é, eu tava lembrando. Não, eu tava lembrando. A gente fez por 2 motivos, né? Um para provar que eu e o Afonso não somos a mesma pessoa.
tá bom? Sim, tem isso. Você tava doido pra falar, seu viado. A gente estava querendo perguntar sobre isso. A gente chegou a falar sobre isso, assim, ó. Vamos perguntar para ele sobre o negócio do Afonso? Yeah. São os dois. Ok. E dois, um amigo meu colocou em contato, né? E a gente gravou isso, cara, uns 5, 6 anos atrás. Ele veio pra cá, gravou. Eu ainda não tinha um arranjo, mas vamos pega o beat, né? Pega o beat e a gente... Mas tem umas coisas da música, é um pouco difícil. É nossa música, é meio difícil. Mas a música é legal, por quê? Ela tem uma pegada de letra que ninguém tinha, né? De pop, claro. Sim, né? E sim, lembra aquela que você vertente pode... não tinha mesmo, não. Dominó, os meninos são extremamente talentosos, ninguém tira isso dele, mas é uma puta de uma armação, né? Era a banda do Gugu. É a boy band. Era a Copa do Menudo. Exato, claro. E o Afonso, ele lutou muito porque ele queria ter uma coisa mais rápida. Tanto que tinha uma época que ele cresceu o cabelo, tocou guitarra, tal e tal, né? E o autor da versão em português, ele peitou, ó, a letra vai ser assim, tal e tal. E virou esse hit nacional. E olha só que absurdo. A gente teve que resgatar uma música da década de 80, da banda mais armação do mundo, para provar que, gente, é possível juntar posicionamento com arte. O que a gente vê hoje em dia? O que até os meus colegas de geração estão gravando, cara? Pelo amor de Deus, o que é isso? Cadê? Não é militância, não é assim, mas é letra densa, sabe? Não é política só. Né? No caso da Plebe é política com P minúsculo, é Sim, posicionamento. mas tem conteúdo também, né? Gerar conteúdo inteligente. Além do né? blog, porque é muito fácil. O artista ele é todo blogueiro, né? Todo posicionado, que absurdo, não sei o quê. Só que na hora de cantar as músicas, chove lá fora e aqui. Cara, cadê o posicionamento? Cara, a artista se manifesta através da arte. Esse é outro que toca a Plebe. Para de tocar a Plebe, cara. Eu não autorizei isso, tá bom? Right? Ainda mais a referência que tem política, né? Poxa, pelo amor de Deus, claro, né? Então, é isso. Artista se manifesta através da arte. Não é através de blog, não sei o quê. Pô, o escritor se atravessa através dos livros, sabe? Cineasta através da película. Músico se através da música, tá legal? Se você não consegue fazer isso... Então vai procurar outra coisa, porque ninguém tá levando a sério. Ninguém leva a sério. Um músico desse virou para mim outro dia e falou assim: pô, cara, a Folha de São Paulo não me leva a sério. Eu comecei a rir. Eu não te levo a sério, cara. Tu passou os últimos 30 anos cantando bobagem e agora você quer ser levado a sério? Né? Não é. Sabe por quê? Porque se chama conjunto da obra. E você vai ser analisado e vai ser lembrado, né? Inclusive vai ser no julgado. museu, por causa do conjunto da obra. Não é agora que eu despertei, né? Agora eu quero virar rádio. E vira um problema, é o problema do Rob. Falando em Menudo, o Rob do Menudo, ele montou uma banda chamada Maggie's Dream. Eu só conhecia uma música e era legal, cara. Isso 80 e muito, 90 e pouco, né? Era o Rob do Menudo solo e era uma coisa meio Lenny Kravitz antes do Lenny Kravitz, né? E sem o marketing do Lenny Kravitz. Mas era legal, né? E, pô, que legal. Aí eu ficava pensando, vai ser interessante analisar isso daí. Eu fiquei vendo para ver o que vai acontecer. Não rolou. Por quê? Porque se você dá uma guinada dessa, né? O seu público antigo não vai entender. Jamais. E quem leva a música a sério não vai aceitar. Então, cara, por isso que eu falo coerência, bicho, desde o começo. Eu trabalhava num bar, né? E eu tinha um cliente que ele é de uma dupla sertaneja famosa, né? E ele até parece, você fala assim que o cara tem uma banda de metal, pela aparência do cara. Eu sei quem é. Aí ele foi e falou assim, cara, eu não gosto de sertanejo, eu faço. Ele falou, mas eu morro de vontade, tem uma banda de rock, tal. E o cara toca bem. Mas o conjunto da obra dele... Pois é, a gente não pode, assim... me sinto até o papo falando assim, quem sou eu para julgar, né? Olha só, eu até entendo, tal e tal, sabe? É um mercado de merda, é um meio de merda, meio artístico. Pô, eu moro em Brasília, eu odiava, o pessoal de gravador odiava tudo, eu não gostava, né? Como eu sou caretão, eu não ficava cheirando cocaína com a galera lá, tal, eu não gostava do meio, né? Eu sempre fui arredio isso, né? Isso, obviamente, prejudicou a banda, mas eu tenho que ser eu, né? E, então até entendo, né? Faça seu som tal e tal. Só que não depois, sabe, espera ser levado a sério, só isso. É uma decisão que você faz, tá bom? É quase como prostituição, é um pouco difícil sair. Porque até a banda cover, né, faz isso também. Você se acostuma com aplauso fácil, com sucesso imediato e tal. E é legal, alimenta, não vou dizer artista, mas alimenta o que está dentro de você. Tudo bem.
Só que não espera, né? Não espere que você vai ser levado a sério depois. Então é uma decisão que a gente tem que tomar. A plebe não é uma questão de que tomou uma decisão, vamos fazer nosso... Não, nós somos desse jeito, né? Eu não consigo cantar bobagem, eu não consigo cantar uma coisa que eu não escrevi, eu não consigo cantar coisa de outra pessoa. Né? Tem bandas até dos anos 80 que, sabe, se fizerem em cima das costas dos outros. A gente não consegue fazer isso, tá bom? É uma decisão consciente, você se prejudica, provavelmente que é um mercado de merda, mas pelo menos à noite eu durmo satisfeito. Eu durmo satisfeito sabendo que eu não sou babaca. Consciência tranquila, amacia o travesseiro. Infelizmente, né? Infelizmente. Deu a hora. Tem que encerrar, porque a gente ficaria aqui horas e horas contando essas histórias e, se permitir, nós voltaremos outras vezes. Assim? Quando os outros projetos já estiverem mais encaminhados. Os estão vindo. Exato. E aí vamos voltar aqui outras vezes para poder conversar contigo. Agradecemos demais a recepção aqui, enfim, a participação. E deixaria a seu critério para você encerrar. Bem, se vocês já viram os Simpsons, né, a melhor maneira de expulsar pessoas indesejadas da casa é release down. Exato. Soltar meu cachorro para dar um mordidão. Só para terminar aqui, galera, lembra de curtir, compartilhar, né? Para ajudar a gente. Quero agradecer ao Márcio Júnior, ao Léo Bigode, porque sem eles a gente não estaria aqui hoje também, porque, cara, assim, pra mim é uma honra, porque, assim, você é o herói da minha mãe, é um dos heróis da minha mãe, e ela... Graças a ela, eu conheci você. Não falei nada. Exatamente. Não faz isso comigo, cara. Pelo amor de Deus. Por favor. Não, mas é sério, assim, graças a ela que ela me passou, me passou muito, né, da cultura do rock de Brasília aqui. Lembra que a gente tá falando, né? Não é o disco que é colocado ali, foi quem colocou o disco e quem passou essa valorização pra você, é isso aí. Pra mim já é diferente, né? Eu vivi isso, cara. Como eu te falei, assim, vocês cantavam as dores que a gente sentia de uma forma ou de outra. Vocês conseguiam transpor as dores que a gente sentia de uma forma ou de outra. Como eu te falei, pra gente só o nome já era diferente. Isso, né? Sim, isso é verdade. A gente era a plebe, né? Era a molecada que vendia picolé, que depois trabalhava de bicicleta e tudo, para poder ouvir o que queria e curtir isso. Então, obrigado demais. E fica a seu critério para encerrar. Bem, como diriam o meu ex-sogro-avô, ele falava assim, plebe hood, além de pobre é burro, é? Os acordes abertos. Tudo aberto, né? Quem tem a razão? Um burocrata ou um padre evangelho? Pessoal, que agradeço. Valeu. Goiânia é Rock City aí, né? Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigadão.